Boa tarde, amigos, amigas, companheiros. Vamos dar início, então, à nossa 8ª aula sobre o curso de chakras. E nós espero que estejam, todos muito bem neste dia de hoje. Nós vamos dar continuidade a esse assunto que é de muita responsabilidade e que é preciso prestar atenção, que são os mecanismos, os obsessores, os bloqueios gerados, autogerados e externos, que são os miasmas, formas, pensamentos e etc e tal, Nós sabemos, que todas as formas, pensamentos, são elementos gerados pelo nosso psiquismo, E ele vai precisar de um meio orgânico ou de um meio astral, que é mais sutil, porque você não vai enxergar, por exemplo, um pensamento que está flutuando no meio de uma rua, uma forma astral ou um espectro, nem que seja no meio do deserto, você não vai perceber, às vezes, se for sensitivo até percebe, mas não vai ver, Você vai precisar de um meio orgânico para que ela se manifeste, ok? Por outro lado, é muito comum percebermos também que nos ambientes onde pessoas que têm pensamentos obsessivos, que têm tristezas, pessoas depressivas, com muitos sintomas de raiva, de frustração e de mágoas e muitas aflições, Tudo isso são atividades psíquicas que são geradas pelo cérebro. Um momento só, deixa eu ver se está bem alto. Pelo cérebro, E que são sustentadas por um meio orgânico, pela nossa fisiologia, A saber, observe, o pulmão sustenta muito bem a tristeza, Assim como também a alegria. Nós já vimos naquela figura da aula passada, A relação dos pulmões com a tristeza e a alegria, Os nossos rins, a parte da cintura, da cintura para baixo, ela sustenta muito bem todos os medos, as dúvidas, as incertezas, Mas, por outro lado, também sustenta a coragem, O fígado, por exemplo, e a vesícula biliar, nós vimos que estão à direita do nosso corpo, vai sustentar o quê? Sentimentos, mágoas e frustrações. Mas também pode sustentar amorosidade e compreensão, E finalizando o lado esquerdo, que é o pâncreas, o estômago, a parte dos intestinos, sustentam muito bem os estados preocupantes e os estados obsessivos. E quando em harmonia, pode trazer o quê? Paz, serenidade e muito juízo, E o coração, o centro do peito, é aí, nessa região que ficam os estados de ansiedade, Toda essa plenitude torácica nos dá esse sentido de ansiedade, Mas quando nos harmonizamos, essa área pode sustentar uma leveza, um contentamento terno e amoroso, Então, pratiquem o Jinshin, que é o equilíbrio através dos dedos das mãos.
toda vez que geramos um pensamento, esse pensamento ele precisa ir para um meio orgânico que é capaz de sustentá-lo e de suportá-lo. Se temos um organismo bastante saudável, com boa alimentação, se fazemos os nossos exercícios físicos, então há possibilidade de estados de consciência, ao serem gerados por mim, que podem não subsistir. Mas, se por acaso, ao gerarmos esse pensamento dentro de um meio onde eu estou, com alguém que esteja em ressonância com eles, ou seja, com esse mesmo estado de consciência, vai ser um polo atrator, né? Vai puxar, vai atrair mesmo, né? Então, veja, melhor fazer um aparato removedor dessa carga miasmática que foi gerada ou por mim ou por qualquer outra pessoa, né? Para que ela não fique pululando no ambiente, né? Daqui a pouco eu vou passar um mecanismo desses, né? Para a gente colocar no ambiente. As formas, pensamentos, as larvas ou miasmas astrais, inclusive ovoides, são criações formadas por ectoplasmas ou uma matéria astral e é formada por pensamentos de todos, tanto positivamente quanto negativamente, né? As negativas é que são as mais densas, mais pesadas, porque são pensamentos repetitivos que vão sendo reforçados e que causam desequilíbrios energéticos ou traz doenças, né? E que estão sendo alimentadas pelo próprio pensamento do seu criador, né? Vai atrair o que? Obsessores. É um processo de auto-obsessão, porque há uma identificação, né? E o que nós podemos fazer, né? A meditação e a harmonização vai aumentar o nosso campo áurico, revitalizando, né, energeticamente, expandindo a aura, a nossa luz, dissolvendo os miasmas no nosso campo perietérico. Lembra que eu falei? Quando estiver aqui no campo áurico, né, externo, é mais fácil de dissolver. Agora, se eles já estão aderidos, né, aos chakras, aos vórtices magnos, vai ser muito mais difícil, né? Então, devemos fazer proteção, selamento do campo, elevação do padrão, do nosso padrão vibracional. Vigiai e orai. Elas não têm nenhuma consciência, né? Elas não são entidades, mas é apenas uma formação do nosso próprio pensamento, os quais nós chamamos de larvas astrais. Bom, vamos falar um pouquinho então dessas larvas astrais. Elas existem no plano físico, podem existir como vírus, como bactérias ou micro-organismos. Nas outras dimensões, elas podem ser entidades, por exemplo, do astral inferior ou daquilo que nós chamamos de umbral, né? Podem ser gerados por egrégoras, porque as egrégoras são formadas por pensamentos e sentimentos iguais de um grupo formado por pessoas, né? E podem também viver em bares de boates, nas cadeias, nos velórios, lugares pesados e na sua própria casa. As egrégoras de boas vibrações, nós temos muitas, né? Pessoas que se reúnem para praticar o bem. A egrégora do Reiki,
a egrégora dos xamãs, né? E as egrégoras dos santuários, seja lá quais forem, né? Se lá na igreja o pessoal se encontra, ora com fé, né? Lá nos santuários de Fátima, de Lourdes, né? Então, são egrégoras de boas vibrações. Quero acreditar nisso. Bom, quando chegamos em algum lugar e sentimos muito mal, nós já sabemos, é por causa do ambiente que deve estar repleto de larvas astrais. Por exemplo, existem umas larvas que são chamadas de dragões, sabe? Elas são geradas em prostíbulos, em boates de baixo escalão, né? Em locais de muita sexualidade, onde o sexo corre solto. Os súcubos e os íncubos estão nos lugares onde existe muita fantasia sexual, sabe? Erotismo, muita masturbação. Então, eles se alimentam desses fluidos do prazer gerado, né, pelo sexo. Existem os fantasmatas, são átomos que se desgarram de cadáveres e pessoas que estão fissuradas naquela outra que morreu podem absorvê-los, né? Por isso que nós usamos a roupa preta nos velórios, né? A roupa preta, o preto, ele absorve e também, então, vem proteger os chakras. Os léus e aspes também são larvas que nascem de atitudes que são ligadas ao orgulho, à ira, né? E nós podemos encontrar esse tipo de larvas astrais, né, nas reuniões de partidos políticos, nos desfiles. Depois nós temos um outro tipo, que são os basiliscos e mantícoras. Estas são geradas em atos sexuais antinaturais, né? Nos locais de orgia, de muita pedofilia, pessoas que fazem ato sexual com animais, né? Uma bestialidade, e também no sexo grupal. Pensa que não tem? Mas tem mesmo. Bom, os encostos. Os encostos, que a gente chama, né, vulgo encosto, né, nasce da inveja e da luxúria. E eles vão se projetando de pessoa para pessoa, provocando mal-estar no sistema, principalmente digestivo, trazendo náuseas, ânsia de vômito e resfriados prolongados, que não saram nunca, né? Os videntes podem ver esses encostos grudados nas costas da sua vítima. Temos também cabales e vampiros. Esses são aqueles que gostam de sangue, principalmente da menstruação, dos matadouros e dos lixos hospitalares. Por isso que é preciso estar a todo instante fazendo uma boa limpeza. Os centros velhos das cidades, os hospitais psiquiátricos, né? Terrenos baldios que não são cuidados e cemitérios, né? Muitas vezes até abandonados, né? As pessoas que trabalham nisso precisam ter muito cuidado, né? Precisam estar se limpando o tempo todo e protegendo mesmo. As vampirescas,
nossas vampirescas gostam de drogas e de bebidas. Então, o uso de drogas desperta às vezes alguns chakras, mas presta atenção, podem despertar com um giro invertido e por isso vão produzir imagens muito negativas no seu campo. Então, né, vocês já cansaram de ouvir dizer, né, que o alcoólatra, né, e o drogado, eles atraem muitos obsessores, né? Agora chegamos aos ovoides. Os ovoides são bravos, né? São parasitas que já foram pessoas muito maldosas mesmo. E o seu corpo astral acabou por deformar-se totalmente, né? Vem numa encarnação, faz maldade, faz um rombozinho, né? Na outra encarnação vem, aumenta o rombo, ao invés de consertar aquilo. E daí, minha amiga, o corpo astral, o perispírito, fica completamente detonado, né? Então, esse corpo astral totalmente deformado por acúmulo de tanta maldade e de uma mente doentia mesmo, né? Estabelece uma vibração de baixíssima frequência. E o corpo espiritual, então, o corpo astral se deforma totalmente, né? É tão profunda a perturbação que eles perderam totalmente a consciência da natureza humana, né? É bestial, como diz o outro, mas não perdem o perispírito, né? Ele apenas vai mudar de forma, corpo astral, né? Muda sua forma para um ovoide, né? Então, ele está totalmente deformado. Não sei nem se é possível a reconstrução, porque o corpo astral, lá no corpo da vitalidade, o corpo etérico, né, é o modelo para a nova encarnação, né? Se esse modelo está detonado, né, está lá numa forma de ovoide, não sei se é possível reconstruir isso. Falta estudar um pouco sobre. Bom, todas as pessoas que absorvem pensamentos repetitivos e sentimentos negativos, com excesso de apego a eles, né, com muito remorso, com desejo de vingança, né, fazem com que ela perca mesmo a noção de tempo e espaço, né? Elas vão se atrofiando por falta de função nos órgãos do psicossoma, nessa interação, né, do corpo físico, assumindo então, às vezes assumem a forma de uma onda mental, sabe? E fica ali num círculo vicioso, né, onde vive mentalmente, fica preso, né, nessa onda mental, ruminando aquele ódio, aquele pensamento, e após a morte continua, né, com aquilo ali, com todas essas mágoas, com todos esses remorsos, né, e vai também, se não receber socorro, deteriorar todo o seu corpo astral, seu perispírito, né? Por isso é melhor, depois que desencarnou e estiver aí nessa onda mental de destruição, ajoelhar e pedir socorro ao seu anjo, ao Mestre Jesus, para que seja retirado disso e curado.
Nós temos algumas soluções e ferramentas que podem ser utilizadas de fácil acesso até, né? A defumação, meus amigos, com ervas fortes, como a arruda, o mirra, o alecrim, né? Fazer essa defumação uma vez por semana, né? Arruma uma vasilhazinha, bota carvão lá para queimar e joga esses pozinhos, né? De arruda, mirra e alecrim. Em lugares que vendem, né, esses artigos, eu sei, por exemplo, no lugar que vende para Umbanda, né, eles têm já até preparado um conteúdo, né, para você jogar ali e queimar pela casa toda. Depois que você defumou, aí você depois abre todas as janelas, né, e usa alguns óleos essenciais e faz de novo aquela consagração. Existe uma prece, né, no YouTube, que é a consagração do ambiente. E você vai, né, fazendo essa consagração de novo do ambiente. Porque quando você expulsa, você vai expulsar tudo. Vai expulsar tudo. As negativas, as positivas, né? Então você limpa tudo e depois faz a consagração novamente, tá? Nós temos terapias energéticas através do pêndulo da radiestesia e da radiônica, né? Eu já dei um curso sobre isso. São gráficos, né? Que podem atuar no seu ambiente, né? Nós temos o reiki, o karuna, né? Nós temos também florais, né? Você pode colocar um floral que te agrada dentro de uma água, jogar no ambiente e vai limpando todo o campo etérico da sua casa, né? Você pode também usar o anil, né? Você faz uma água com anil e lava o chão, se puder lavar, né? Ou então passa com o pano várias vezes, né? Nós podemos utilizar as mandalas, né? As mandalas para proteção, para prosperidade, né? São várias as mandalas, teria que fazer um estudo, né, sobre as mandalas, né? Quantas pétalas, quantas pontas, as cores que você quer utilizar, etc. Os símbolos que você vai colocar no centro, etc. Né? E assim você vai protegendo a sua casa, o seu campo, né? Tomando conta. Tem um relato interessante, um relato acho que é do Wagner Borges, né? Falando, né? Contando uma experiência a esse respeito. E nós temos aí alguns livros onde você pode pesquisar, né? Que é acho que é Annie Besant e Leadbeater, que fala sobre essas larvas astrais, que eles vieram depois da Blavatsky, né? Ocuparam o lugar da Blavatsky na teosofia, né? Bom, eu vou ensinar aqui um mecanismo também que você pode... Tem um que é bem simples, todo mundo acho que já sabe, né? Colocar uma vasilha com sal grosso e água num canto da casa, né? Deixa lá até aquilo lá vai fermentar, vai ficar grosso e vai até às vezes derramar. Mas não é nada de magia, né? É que o sal grosso, a função dele é realmente puxar esses íons negativos do ambiente, né? Tira para harmonizar. E
Oi, Mota, tudo bom? É, Ana Lúcia, né? Então, agora, esse é um dos mais simples. Você pode pôr um cristal no centro, um cristal da sua preferência, né? Tem cristal para todos os chakras. O primeiro chakra nós temos os vermelhos, cristais vermelhos e laranjas, né? Pode usar e os amarelos para os 3 chakras que são chamados de inferiores porque estão na parte de baixo do corpo, né? Depois podemos usar os verdes, os azuis, os violetas, né? Para a parte dos chakras acima do plexo, ok? Então escolha aí um cristal da sua preferência, né? Pega um pedacinho de cobre e enrola naquele cristal, sabe? Faz como eu diria, como fala isso aqui? Uma espiral, né? Ao redor, né, do seu cristal, que seja um cristal bom, bonito, né? Faz uma espiral de cobre ao redor com a ponta para cima. O cobre é excelente, né? Captador. E pode pôr embaixo, então, o sal grosso, né? Um pouquinho de água e vocês observam. Quando aquilo cristalizar, endurecer, lava tudo na água corrente e depois torna a fazer. Coloca em outro ambiente se quiser, no outro quarto, na outra sala, né? Michele, são catalisadores de energia, sim. São potentes, né? Tem que fazer para ver, para observar e crer, né? Depois, o outro mecanismo, que é de um radiestesista que inventou, um radiestesista famoso aqui do Brasil, ele fez... Ele desenha, eu vou falar, ele desenha, deixa eu ver se dá para ver. Ele faz esse desenho aqui no canto. Parte feminina, masculina, lá em cima masculina e embaixo feminina. Ele faz este gráfico, deve ser um alquimista, né? Radiestesista alquimista, né? Ele faz esse desenho. Ele faz esse desenho aí num canto, né? Ou da sua sala, onde você achar que o ambiente está mais pesado. Você pode depois ir fazendo em vários lugares. Presta atenção agora. Eu vou falar como é que ele realiza isso. Ele pega o material utilizado. Pega uma vasilha plástica ou uma vasilha, né? E escolhe o cômodo que você quer fazer, traça lá no canto aquela figura, né? E depois você pega nessa vasilha, você vai comprar palha de aço, né? Vai precisar de areia seca, peneirada, né? Carvão vegetal em pó, calcário ou hidróxido de cálcio, né? Pode ser o giz. E eles chamam de pó de pemba, né? Mas é o hidróxido de cálcio, né? Ou o giz. O que você vai fazer? Vai abrir a palha de aço, não é bombril, é palha de aço, né? Vai pegar metade dela e vai colocar e vai com obrigado, lindo. Valeu o dia, hein, Mota? E vai colocar no fundo dessa vasilha, né? Essa palha de aço que você abriu ali, a palha de aço, né? E vai regar com um pouquinho de água, não é muito, vai fazer uns respingos de água
Porque essa água na palha de aço vai oxidar. O que nós queremos é isso mesmo, né? Que oxida, né? E depois coloca por cima meio copo de areia, né? Bem espalhadinho por cima daquilo, e até ser absorvida pela palha de aço molhada, né? Vai esperar que aquela areia que nós falamos lá, que é areia seca, peneirada, né? Vai espalhar uma camada bem levezinha, assim, por cima daquela palha de aço molhada, que vai oxigenar, né? Que vai oxidar, aliás, oxidar, né? E depois você vai pegar o carvão em pó, pega um pedaço de carvão de churrasco lá, mais novo, moe bem ele, né? E depois joga ali por cima aquele pozinho, né? Uma colher rasinha desse carvão por cima desse aparato, né? E por cima ainda você vai polvilhar, então, uma colherzinha de café, ó. De café do cal virgem, né? Joga assim por cima daquilo lá. Pronto. Está prontinho o seu polo atrator de miasmas. Chama polo atrator de miasmas, de formas, pensamentos espectrais. Ok? Desenha lá no canto do cômodo, né? Que é a função psicoativa, né? E coloca o dispositivo no centro do desenho, onde cruza as duas cruzes, né? Lá no centro você vai pôr esse recipiente. Vai fazer uma evocação para torná-lo psicoativo, né? Fala o que você quer que aconteça e depois deixa ali por 10 dias. E vai observando o que acontece. Diz que puxa tudo quanto é larvas astrais daquele ambiente. Então, explicando, a oxidação, ela funciona ali como uma esponja, né? E é um material muito básico, né, para o sangue, né? A areia tem sílica e cristais, e é a base, a estrutura, e se ajusta às memórias. Carvão, carbono, que existe no ser vivo. Calcário tem cálcio, que é a base para os ossos, e, portanto, você está fazendo ali um útero. É como se fosse um útero, onde vai atrair todas as formas, pensamentos espectrais, bem primitivas, né? A cada 3 dias você vai lá e rega com um pouquinho de água, né? E a cada 10 dias você tem que trocar, refazer de novo. Assim, esses miasmas estarão todos desintegrados. Então, faça isso, né? Depois, se você quiser fazer no outro cômodo, você vai para o outro cômodo. Mas vou pedir para vocês observarem o que acontece ali. Às vezes, aquilo até fede, né? Por causa dessas larvas e desses miasmas. Cheira muito mal. Ok? Inês. Eu vou mostrar mais uma vez para ficar gravado, né, no vídeo, e depois vocês, se tiver vontade de usar esses mecanismos, né, vocês usam. Tem que puxar um pouco aqui. Isto mais para frente para pegar tudo. Feminino, a outra ponta, leste-oeste, masculino. Lá em cima, norte, masculino, com esse desenho. Embaixo, no sul, com este outro desenho. No centro está o vasilhame, o útero construído por você. Ok?
Bom, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que também vai mexer muito com a aura, vai fazer girar o campo. Nós temos então, você pode visualizar-se, vai fazer uma visualização. Você vai visualizar que você está no centro de uma sala, ok? De olhos fechados, mentalizando e visualizando e criando, né? Você pega na mão direita a sua varinha de cristal ou a sua espada, né? Você imagina e visualiza, né? Depois você olha para os pés e para o chão e vai riscando no sentido horário um círculo ao redor dos seus pés, bem fechado. Não pode ter ponta aberta. E vai girando em espiral ao redor do seu corpo, mentalmente, uma espiral até o alto da sua cabeça, vai até o infinito, volta, continua até a sola dos seus pés e o chão, e você vai imaginando aquilo, pode ser na cor do fogo, nem laranja, amarelo, né? Girando muito rapidamente no seu campo. E você mentaliza, está dissolvendo todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, né? Quero dissolver tudo, né? Quanto mais velocidade você imprimir e expandir essa sua espiral, mais ela vai abrangendo o campo da sua aura e vai destruindo, porque a luz, a velocidade, né, não tem forma pensamento que sobreviva no seu campo, ok? Faz várias vezes e depois, quando você sentir, já pode ir diminuindo, né, diminuindo a velocidade da sua espiral até lá no centro da Terra, ok? Respira profundamente, todo aquele ritual, né? Respira profundamente, toma conta do seu corpo outra vez e volta, ok? Outra coisa que movimenta a energia no seu campo são os sons A, E, I, O, U. Entende? Porque na verdade, o seu corpo, ele vai funcionar como um violão. Não é para você gritar, não é para gritar, é para você fazer um som, né? Que você sente que aquilo vai vibrar no seu corpo todo, como se você fosse um violão. E se você prestar bastante atenção, porque você vai fazer de olhos fechados, você vai ver o movimento desse som no seu campo, ok? Bom, se girar no sentido anti-horário, deixa girar no sentido anti-horário. Está limpando alguma coisa, expulsando alguma coisa. Se ele girar no sentido horário, ele vai potencializar, ok? Esse seu campo energético. Não queira influir. Você pode até depois, pela força da sua vontade, fazer, né? O que você quiser fazer, subir, descer, né? Mas eu quero que você preste atenção em como essa energia, como esse som está reagindo em contato com a sua aura, com o seu campo. Então deixa, se é para limpar, vai limpar. Se é para potencializar, vai potencializar. Tá bom?
Se você tiver no seu campo cheio de agregados aí, de pensamentos, de miasmas, de larvas, ele vai girar no sentido anti-horário. Deixa ele limpar. Ok? O pêndulo, a gente faz a mesma coisa com o pêndulo, né? Ele gira no sentido anti-horário, limpa, expurga, expulsa, até o momento que ele para, e aí ele faz de novo o sentido horário. Ok? Harmonizando aquele chakra, né? Ou aquela ferida, ou aquele dodói que você tem, tá bom? Então é o som A, E, I, O, U. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Está feito. Vocês treinam uma vez por dia e vão observando qual a facilidade, qual a maior dificuldade, né? Como o A reagiu, como o E reagiu. Aqui nesse momento, o que reagiu foi o O. O O, a energia girou no sentido anti-horário muito, muito, muito mesmo, tá? Então, espero que vocês tenham
entendido, percebido como funciona, e cada uma dessas vogais corresponde a um centro psíquico, né? Corresponde a um chakra. Na próxima aula, que é no sábado, nós vamos fazer mais experiências, né? E vocês poderão colocar para mim qual foi o resultado, né? Tanto do I Ching, na harmonização, quanto dos sons das vogais. Ok? Se quiserem fazer o dos chakras também, vocês têm no YouTube vários, né? Vários vídeos, que é Lan, Van, Ran, Yang, On, Beijo no coração de todos vocês.